que continua com a palavra, agora com o processo 24.069. Senhor presidente, tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pelo nobre representante do Ministério Público de Contas, de natureza tempestiva, da decisão contida no Acórdão 10.335/2017 plenário do TCE, exarado nos autos do processo 20.360. O nobre representante do Ministério Público, em suas razões recursais, relata às folhas 2 que não houve pronunciamento de mérito deste MPC nos autos do processo, do referido processo, e requereu a nulidade do aresto impugnado e a consequente restituição da referida etapa processual. A área técnica se manifestou às folhas 13/17, depois da 53 a 59, da 68 ao 72, tendo concluído pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento para que fosse mantido o teor do acórdão 10.135, plenário, Citados os responsáveis, o gestor aqui, Daniel de Santana e Marcos Brandão, apresentaram defesa, as folhas 45 a 49, enquanto que o contador, o senhor Rui Moreno de Docineste. É o parecer ministerial, folha 77, é o relatório. Com a palavra... Tem um parecer, mas que é do nobre procurador, mas eles estão solicitando na segunda fase. Pois não. É o nosso relatório? Relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Os presentes autos versam sobre recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas junto a esta Corte, através do seu procurador-chefe à época, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, em desfavor da decisão objeto do Acórdão número 10.335/2017 plenário, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 701, de 23 de agosto de 2017, em razão da ausência de pronunciamento de mérito do parquê naqueles autos. Inadvertidamente, o feito foi instruído como se o recurso tivesse sido proposto pelos gestores da entidade interessada, ou seja, os senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes, responsáveis pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do Estado do Acre, exercício 2014. Em razão disso, acatando sugestão deste parquê, folha 64, o nobre conselheiro relator determinou o saneamento do feito, que motivou a elaboração de relatório conclusivo de análise técnica de folha 68/72, pugnando pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Em suas razões, a área técnica deste tribunal afirma que foi cumprida a determinação constante do artigo 65, inciso 1, do Regimento Interno Local, quando o relator encaminhou aos autos recorridos ao Ministério Público de Contas para, entre aspas, cumprimento ao disposto no artigo 21 da Lei Orgânica deste TCE. Assim relatado, passamos ao exame de mérito. Em verdade, consoante se observa do despacho acostado por este órgão ministerial, a folha 14 dos autos recorridos, o procurador que atuou no feito, naquela oportunidade, entendeu que a ausência de manifestação da área técnica quanto à sua análise conclusiva sobre a matéria era medida necessária que poderia macular o procedimento adotado, razão pela qual solicitou, entre aspas, antes do parecer de mérito, a manifestação da instrução. Ressalte-se que aludido despacho está perfeitamente lastreado nas disposições do artigo 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 1º da Resolução TCE-AC número 58/2005, que assim disciplina, artigo 34. As Inspetorias Gerais de Controle Externo terão a seu cargo exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, a instrução dos processos do julgamento da regularidade das contas dos administradores
e demais responsáveis, bem como a realização das inspeções julgadas necessárias pelo Tribunal de Contas, competindo. Aí, artigo 1º, as Inspetorias Gerais de Controle Externo, por ocasião da instrução processual de que trata o caput do artigo 34 da Lei Complementar Estadual 38/93, promoverão análise conclusiva, propondo as medidas que entenderem cabíveis. Apesar disso, como noticia exordial, o excelentíssimo senhor conselheiro relator, omitindo-se de praticar o pedido ministerial, de apreciar o pedido ministerial e, consequentemente, adotar a providência ali requerida, ou refutá-la mediante despacho fundamentado, devolvendo os autos ao parquet para seu pronunciamento de mérito, pediu que fosse, entre aspas, designada data para julgamento. O que realmente veio a acontecer, oportunidade em que foi prolatada a decisão hora guerreada. Indubitável, portanto, a ausência de pronunciamento de mérito do órgão ministerial que atua junto a esta Corte e, consequentemente, a nulidade do respectivo aresto. Consta da ementa da Lei Complementar Estadual 38/93, que é a nossa lei orgânica, que ela, entre aspas, dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Acre e seu Ministério Público Especial. Assim, conforme normatiza o seu artigo 21, novamente entre aspas, ao Ministério Público Especial cabe fiscalizar a correta aplicação da lei, intervindo obrigatoriamente em todos os processos de competência jurisdicional do Tribunal de Contas. Desse modo, resta demonstrado a explícita violação aos dispositivos sus-mencionados, pois não há como conceber que a atuação ministerial preconizada em lei seja meramente formal. Não há como exercer o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei sem que haja manifestação de mérito. Também não há como se obter decisão de mérito pendente de instrução processual obrigatória, sob pena de macular todo o procedimento adotado, como aconteceu no presente caso. Divergente do que ocorre com o processo comum, que tramita perante o Poder Judiciário, onde estão segregadas as funções investigatórias das funções julgadoras, nas Cortes de Contas, essas funções são exercidas no mesmo procedimento, conduzido pelo conselheiro relator e julgado pelo tribunal. Da mesma forma, em ambas as fases, investigatória e julgadora, deve atuar o órgão ministerial neste âmbito, ou seja, enquanto no processo comum o Ministério Público atua na fase do inquérito policial, determinando a adoção de providências necessárias à correta elucidação dos fatos, bem como a fiel observância da Constituição e das leis, para, numa outra fase e num outro procedimento, propor denúncia ou arquivamento dos autos e, posteriormente, atuar no processo de julgamento e, eventualmente, também no de recurso nas Cortes de Contas, tal atuação é una e ocorre no mesmo procedimento. Assim, não há como presumir que ao Ministério Público de Contas deva ser ofertada uma única oportunidade de manifestação nos autos, nem que eventual pronunciamento requerendo providências preparatórias a julgamento obste a oportunidade de pronunciar-se quanto à questão de mérito. Corroborando esse entendimento, veja-se a doutrina de Odilon Cavalari de Oliveira, que já teve a oportunidade, inclusive, de ver esse tribunal, ministrar cursos sobre processo de julgamento nas Cortes de Contas e em todo o Brasil. Abre aspas. Nos processos de controle externo, por sua vez, como de regra ocorre nos processos administrativos, não se verifica essa rígida separação entre Estado acusador e Estado juiz, porquanto é o mesmo órgão administrativo quem investiga, acusa, julga e revê seus julgados. Portanto, tem-se a seguinte situação: a instrução fica a cargo dos analistas de controle externo, lotados nas diversas secretarias da atividade fim do tribunal. O parecer do Ministério Público, como o próprio nome indica, é exarado por membro do parquet junto ao tribunal. O julgamento é realizado pelo colegiado competente,
câmaras e plenário. E a revisão dos julgados é feita também pelo colegiado competente, com a peculiaridade de que, nesse caso, a instrução do recurso é elaborada pela Secretaria de Recursos, unidade técnica encarregada da instrução de todos aqueles recursos interpostos contra as decisões do TCU, que atua como se fosse a segunda instância da instrução técnica. Aqui, como nós não temos essa Secretaria de Recursos, atua a própria área técnica. Observe-se, porém, que, nos termos do artigo 11 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a Lei 8.443/92, a instrução do processo está sempre submetida à presidência do relator. Isso não significa que é ele quem realiza a instrução. Ao relator compete o seu comando processual, determinando, mediante despacho singular, de ofício, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos. No entanto, a execução dos autos de instrução compete às unidades técnicas do tribunal por meio dos analistas de controle externo lotados no local. É de se notar, contudo, que a presidência da instrução do processo pelo relator não submete o analista de controle externo a uma relação de subordinação jurídica. No campo das ideias, não há hierarquia. Significa dizer que o analista de controle externo tem plena autonomia para defender nos autos as suas ideias, a sua percepção acerca do caso concreto que o processo retrata, observadas, é claro, as regras e os princípios processuais, éticos e de urbanidade aplicáveis a todos os agentes estatais. Registre-se que, em recente palestra dada aqui neste plenário pelo conselheiro César Miola, ele também defendeu esse entendimento. A natureza dialética do processo, portanto, resultante das várias manifestações lançadas pelos diversos agentes estatais, analistas de controle externo, procuradores, relator e colegiado, longe de fragilizá-lo, fortalece-o, na medida em que permite o oferecimento de múltiplas opiniões que todos os seus agentes tiveram a respeito do assunto, contribuindo assim para que o TCU forme convicção mais refletida acerca do caso concreto. E assim fecha a citação do Odilon. Na mesma esteira, mas referindo-se exclusivamente à atuação ministerial junto às Cortes de Contas, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, verbis, abre aspas. É da essência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas fiscalizar os atos do tribunal, os atos que estão sob julgamento do tribunal. O dia em que um membro do Ministério Público deixar de ter essa autonomia, a partir daí, não justificaria mais manter-se o Ministério Público junto aos tribunais de contas. Daqui se deduz que há mesmo duas modalidades de Ministério Público. A primeira espécie de atuação junto ao Poder Judiciário, mas não dentro dele. A segunda espécie de atuação junto aos tribunais de contas, mas também ao lado e fora deles. É que só pode ser entendida como aparelho essencial à função de contas, que é uma função de controle externo, aqueles tribunais confiados. Não para apreciar ou julgar as contas de quem quer que seja, claro, porque tais competências recaem sobre os tribunais em tela, mas para opinar sobre os atos e fatos que se incluam no exercício de tais cometimentos tribunalícios. Mas um opinar que implica fiscalização, com atividade a priorística, de ver, examinar, diligenciar, investigar, para o efeito lógico da formulação de uma denúncia, uma representação, uma queixa, ou, bem ao contrário, uma defesa e até um pedido de arquivamento, fecha aspas. A instituição Ministério Público,
tal como expressamente previsto no caput do artigo 27 da Constituição Federal de 88, é órgão incumbido de tutelar o interesse público, que compreende os interesses e direitos sociais individuais indisponíveis e o dever de defender o regime democrático. Assim, no exercício de suas funções institucionais, poderá atuar como parte ou como fiscal da lei. Junto aos tribunais de contas, o Ministério Público atua como custos legis, quando intervém como fiscal da ordem jurídica na proteção do interesse público ou social, e poderá também ser parte, quando propõe representação, recurso ou qualquer outra manifestação no exercício de sua competência para promover a defesa da ordem jurídica, podendo requerer perante o tribunal as medidas de interesse da Justiça, da administração e do erário, nos exatos termos do artigo 28, inciso 2, do regimento interno deste tribunal. Para o exercício desse mistério, foram atribuídas a seus membros direitos e prerrogativas que não podem sofrer restrições ou impedimentos de qualquer natureza ao sabor do arbítrio ou juízo ou conveniência de membros de nenhuma outra instituição. Com efeito, a ausência de manifestação quanto ao mérito de processo sujeito à sua obrigatória participação viola frontalmente suas prerrogativas funcionais e representa uma indevida limitação ao poder de atuação do Ministério Público de Contas, tendo como consequência imediata o enfraquecimento do trabalho desenvolvido pelo órgão ministerial. Representa também uma restrição à defesa do interesse público, à fiscalização das leis e ao regime democrático de direito. O Código de Processo Civil prevê, em título específico às atribuições processuais, que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos e requererá as medidas processuais pertinentes. É o que está no artigo 179, incisos 1 e 2. Ademais, dentre as prerrogativas dos membros do Ministério Público, que possibilitam o exercício de seu mistério constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, artigo 129, caput da Constituição Federal de 88, estão a de requisitar informações e documentos, bem como de propor as diligências que julgar necessárias em todos os processos sujeitos à sua deliberação. Da mesma forma, a previsão do artigo 26, inciso 8º, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que é a Lei 8.625 de 93, que no artigo 26 diz assim: no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá, 8, manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitações do juiz, da parte, ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a sua intervenção. Desse modo, resta plenamente demonstrado que o direito de pedir providências complementares à instrução e de manifestar-se quanto ao mérito são prerrogativas institucionais dos membros do Ministério Público de Contas, que não podem ser ignoradas por esta Corte. Além disso, como exaustivamente demonstrado, as manifestações do parquê não são meras formalidades processuais, mas direito, dever constitucional de obrigatória observância para fins de garantir a correta aplicação da lei e, consequentemente, do próprio Estado democrático de direito. De qualquer forma, ainda que o conselheiro relator tenha entendido pelo indeferimento do pedido de oitiva da área técnica, ainda assim, e apenas a título de argumentação, o processo deveria ter retornado ao Ministério Público para manifestação em sede de parecer conclusivo, notadamente diante do interesse público envolvido nas relações estabelecidas para o julgamento das Cortes de Contas, ou, para, em caso de agravo, recorrer dessa decisão ao plenário da Corte. O Ministério Público, em todas as suas atribuições constitucionais, é um órgão que goza de independência funcional, artigo 127, parágrafo 1º da Constituição da República, não podendo a sua manifestação ser obstada ou substituída por juízo discricionário de conveniência e oportunidade realizado pelo ilustre conselheiro relator. Não se pode vedar ao parquê a oportunidade de exercer o seu dever constitucional, a pretexto de se entender
causa já madura. O que está em jogo aqui é o sistema de freios e contrapesos institucional, edificado ao longo da evolução do Estado liberal garantista do indivíduo, tudo em oposição ao arbítrio do poder de potestade estatal, cujo controle não pode ser mitigado por alegações vazias e genéricas. E alino por este órgão ministerial de contas, encontrando inclusive supedâneo nos diversos dispositivos constitucionais, legais e na jurisprudência supracitada, a indispensável intervenção do parquê especial, quer requerendo providências preparatórias, quer pronunciando-se quanto à questão de mérito, dado o elevado grau de interesse público que permeia o processo de contas. Não se trata aqui de faculdade do ilustre conselheiro relator, pois estamos diante do impositivo constitucional e legal que, desrespeitado, maculou o produto final do processo, o Acórdão 10.335, ora recorrido. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas requer o conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, o seu provimento para fins de anulação da decisão ora guerreada, por vícios graves, violação ao princípio do devido processo legal e as prerrogativas dos membros do Ministério Público de Contas, e, em consequência, retorne os autos à instrução e, posteriormente, à oitiva de mérito do MPC para posterior julgamento da matéria por este tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, nobres conselheiros, compulsando os autos, denota-se que o ponto central que deu asa ao pedido de reconhecimento pelo Ministério Público foi o não pronunciamento de mérito do mesmo, nos autos do processo 23.682. De fato, as alegações do recorrente são coerentes e razoáveis. Entretanto, analisando a petição inicial, as folhas 2 e 3, e demais documentos que compõem os autos, verifica-se que prejuízo à instrução processual não houve, conforme pronunciamento da área técnica, as folhas 70 a 71, transcrevo, não vou ler, mas, em suma, alegou a área técnica, no qual concordamos que o objetivo dos embargos é rever o verdadeiro sentido da decisão, admitindo-se, em casos excepcionais, o efeito secundário ou infringente para que se corrija o suposto defeito embargado. Da mesma forma, como com o mesmo entendimento do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, da desnecessidade de ouvir a área técnica nos embargos de declaração por não se tratar de questões técnicas a serem discutidas, mas tão somente esclarecer as dúvidas, omissões, contradições ou alguma coisa obscura, né, da decisão proferida. Em que pese não restar dúvidas que o Ministério Público deve ser ouvido nos embargos, comprova-se que a peça exordial que o nobre representante se ateve a tão somente a discutir os supostos erros formais praticados sem demonstrar os prejuízos ocorridos pela ausência de seu pronunciamento de mérito no embargo de declaração recorrido. Ou seja, é uma discussão meramente formal, não entrou no mérito. Então, nosso entendimento é pelo reconhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na totalidade os termos do acórdão recorrido. Recomendar para que, nas próximas edições da espécie, os processos de embargos sejam devidamente encaminhados para o pronunciamento de mérito do Ministério Público. E, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, nobre conselheiro, procurador, com todo o respeito, mas vejo que o processo em si deve continuar, é um pedido de diligência decidido pela Corte para seguir e, logo em seguida, virá o processo para o pronunciamento, o devido pronunciamento ministerial e o relatório final, ou seja, é uma deseconomia institucional, né? Alguns princípios também são
importante a gente colocar, que é o princípio da eficiência, da economicidade, e, todavia, não desrespeitando o devido processo por onde deve tramitar aqui no tribunal os processos que aqui nós trabalhamos. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu vou falar, peço vénia, para falar como sendo o relator do processo recorrido. Então, eu queria colocar aqui que não tenho nenhuma divergência com tudo que foi muito bem exposto pelo parquê. Para ver um equilíbrio nas nossas decisões, na instituição, precisa de regras, de pesos, contrapesos. E o papel do Ministério Público é essencial nos nossos processos. Essencial. Como o da auditoria. Nós somos um tribunal 3 em 1, então nós temos uma área que faz o papel da Polícia Judiciária, que é a nossa DAF. Nós temos um Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas, e nós temos um corpo julgador, então, se quiserem entender o Tribunal de Contas, tem que fazer um 3 em 1 para entendê-lo bem, só que bota todos na mesma casa, somos nós. Então, toda vez que nós estivermos discutindo uma decisão de mérito, não podemos deixar de ouvir a DAFO. Não podemos deixar de ouvir o Ministério Público, não podemos. E todas as falas transcritas e reproduzidas pelo doutor procurador, doutor João Isidro, sapiente nesta área, todas mencionam isso. E nós concordamos. Toda vez que eu discutir mérito, eu não posso fugir dos dois, não posso. E na fala do novo procurador também fala assim, quando nós estivermos decidindo recursos, temos que ouvir a DAFO. Verdade. Recurso de reconsideração, recurso de revisão, porque aqui eu discuto mérito. E quando o TCU menciona, e todas as falas feitas pelo parquê são do Tribunal de Contas da União. Então, vamos seguir o raciocínio do Tribunal de Contas da União. Nosso parâmetro, modelo que nós temos que seguir, não podemos fugir dele. E quando ele diz assim, quando nós formos falar de recursos, temos que ouvir a DAFO, é verdade. Bom. E qual é o detalhe de diferença entre este processo e o que foi mencionado com recurso? É que aqui não é um recurso de mérito, era um embargo de declaração. E o embargo de declaração, ele não visa mais revisão de mérito. Ele só quer recompor uma informalidade ou uma falta de clareza concebida no julgamento, do qual o parquê sequer participou. O parquê participa como parte. Eu tenho a defesa e tenho a contraparte do parquê, depois eu tenho o julgamento. Quando começa o julgamento, o parquê deixa de se pronunciar. E quando nós temos uma decisão deste pleno, ela pode ter inconsistências. Quando eu não faço um recurso de reconsideração ou não faço um pedido de revisão